Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, devido às enfermidades que alguns membros da paróquia estavam, especialmente as crianças, para não sobrecarregá-las, transferimos a comemoração da festa da Teofania para celebrarmos no domingo de hoje, junto com o seu domingo posterior, fazendo um combo assim da festa junto com o domingo após a Teofania. Portanto, falemos primeiramente algumas palavras sobre a própria festa do batismo do Senhor, a qual nós não estávamos presentes durante a semana, de 18 e 19, mas graças a Deus, ontem na vigília fizemos a primeira bênção das águas e hoje, após a liturgia, faremos outra, a fim de cumprir com o cronograma da festa, vencendo, portanto, assim as tentações e dando glória a Deus da mesma maneira com os seus santos, ainda que transferindo a festa, cumprindo-a plenamente através da leitura dos serviços, como fizemos ontem à noite, na vigília, e hoje na liturgia também, lendo os combos referentes à festa da Teofania e o seu domingo posterior. Primeiramente falamos, portanto, sobre a festa da Teofania, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Passaram-se agora 30 anos desde que havia nascido da Virgem Maria numa manjedoura em Belém, escondido diante de tudo e de todos para o mundo. Assim como nosso Senhor teve testemunhas de seu nascimento, uma vez que quando ele nasceu, suas criaturas foram designadas para serem suas testemunhas. Afinal de contas, o objetivo ali era fazer com que a sua humanidade fosse testemunhada, que era um homem real, um menino de verdade que havia de fato nascido do ventre da Virgem Maria, sem interferência de pai nem semente, mas diretamente a Virgem concebeu do Espírito Santo. E para que ninguém duvidasse de que esse menino era homem, era necessário que as suas criaturas dessem, portanto, testemunho de sua humanidade, que não era uma fantasia, nem um fantasma, mas um menino de verdade. É por isso que nosso Deus designou magos, pastores, os próprios anjos, que ainda que são criaturas celestiais, são criaturas, os próprios animais, todas essas pessoas e criaturas testemunharam para toda Belém, depois para toda a Judéia, de que havia nascido de fato ali um rei, o rei de Israel, a qual todos, ainda que não reconhecessem assim, as profecias se cumpriram e o tempo diria se era ou não aquilo que estava designado nas Escrituras. A estrela também, como criação, foi aquela que indicou aos próprios magos onde estaria, portanto, o rei que iria salvar todo o mundo de todas as maldições que a humanidade jazia desde a queda de Adão. Portanto, assim como no seu nascimento, 30 anos atrás, era necessário que as testemunhas de sua humanidade fossem as criaturas, agora também em seu batismo, nosso Senhor vem, após ter cumprido em tudo a obediência aos seus pais, tendo passado de maneira oculta toda a sua infância e adolescência e até o começo de sua vida adulta, aos 30 anos de idade, de repente vem aparecer no meio do Jordão para ser batizado. E naquele momento, ele, além do seu precursor, que havia sido preparado desde o seu nascimento, para ser o homem maior do que todos os profetas, nascido de mulher, para indicar que ele era o Cordeiro de Deus, naquele momento também testemunhas foram designadas, assim como o seu nascimento, para também dar testemunho dele. Mas, agora, não a sua humanidade necessitava de ser testemunhada pelas suas criaturas. A sua divindade, todo o esplendor de sua glória, consubstancial à Trindade, era necessário que também fosse manifestada e tivesse testemunhas. Assim como para uma sua humanidade, as testemunhas tinham que ser criaturas, da mesma maneira, para a sua divindade, agora somente duas pessoas poderiam testemunhar em relação à sua própria natureza divina, as próprias pessoas divinas. E é por isso que os céus se abriram e o Pai Celestial, com sua voz, manifestou-se dizendo: eis aqui o meu Filho amado, em quem ponho todo o meu agrado. E da mesma maneira, de maneira visível, na forma de pomba, o Espírito Santo, que é invisível, desceu sobre ele. Portanto, queridos amados cristãos ortodoxos,
cheio de esplendor, a festa da teofania nos mostra a manifestação de Deus. Por isso que chama-se Epifania, teofania, a manifestação da divindade de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Ele, sendo a segunda hipóstase, a segunda pessoa da Trindade, uma hipóstase consubstancial ao seu Pai eterno, coeterno com o Pai e o Espírito, ele que é unigênito e gerado do Pai, no qual o Espírito Santo, procedendo do Pai, nele repousa, teve, portanto, a não só na eternidade esta manifestação em sua vida intratrinitária, mas também em seu batismo, no momento em que manifesta-se diante do povo e de seu precursor e batista João, imediatamente os céus se abriram, a voz do Pai deu testemunho, e o Espírito Santo, que eternamente procede do Pai e repousa no Filho, também naquele momento, procedendo da voz do Pai, desceu sob forma de pomba, repousando no Filho unigênito de Deus. A sua divindade, portanto, ali foi manifestada, dignificada e comprovada através de duas testemunhas, sendo elas dignas de tal testemunho, porque também são divinas, o Pai e o Espírito Santo. E por isso, amados cristãos ortodoxos, vemos, portanto, aí a maravilhosa manifestação de Deus pela primeira vez, de uma maneira plena, no Novo Testamento. As três pessoas da Trindade manifestando-se através do batismo do Senhor. E é por isso que chamamos esta festa, a festa tão gloriosa, chamada a Teofania, a Epifania de nosso Senhor e Deus Salvador, Jesus Cristo. Entretanto, é necessário que nós sempre nos perguntemos, e todos os anos nunca é demais. Ao contrário, sempre devemos voltar ao aspecto de perguntar todos os anos: por que é que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo necessitou do batismo? Se o batismo é necessário para aqueles que nascem em pecado e na iniquidade, como eu, como vocês, todos nós necessitamos do batismo, porque somos frutos da iniquidade, da perversão, da corrupção de Adão, filhos do homem velho, nascido para morrer. Por que é que então nosso Senhor necessita vir para ser batizado, se ele é sem pecado? É uma blasfêmia imaginar isso, que nosso Senhor necessitava do batismo. Longe de nós pensar que nosso Senhor precisava ser batizado. Mas, portanto, por que é então, qual o motivo, qual é o significado pelo qual ele vem descendo as águas do Jordão? E o próprio precursor, como disse a ele: eu que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? E nosso Senhor disse: deixai agora, porque é necessário que assim seja, para cumprirmos toda a justiça. Meus amados queridos cristãos ortodoxos, como diz São Quirilo de Jerusalém em suas homilias especiais a respeito da festa de Teofania, unanimamente com todos os santos padres, não era nosso Senhor que necessitava do batismo, mas era o batismo que necessitava de nosso Senhor. O Jordão, quando tremeu e retrocedeu, como foi profetizado já nos Salmos, diante do Messias e Salvador, assim como também o povo, Moisés, quando saíram do Egito, o Mar Vermelho também retrocedeu, e como símbolo e protótipo do que um dia viria a ser, não só a libertação do povo de Israel de um faraó, mas a libertação de todo Israel, a Santa Igreja, de toda a iniquidade do faraó espiritual, Satanás. Significa, portanto, meus amados cristãos ortodoxos, que assim como também a terra foi lavada da iniquidade nos tempos de Noé pelo dilúvio, assim também toda a natureza humana agora seria lavada pelas águas, que seriam consagradas ao serem tocadas pelo corpo santo, cheio de poder, energizador de graça incriada de nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Significa que as águas e o Jordão foram santificados, consagrados pelo tocar no corpo do Senhor. Primeiro, o Jordão retrocedeu e inverteu o seu fluxo, quando teve o rei da criação pairando sobre ele. E tremendo, os anjos, aguardando, imaginando o Senhor nu, após sair do que seria o seu batismo, os anjos estavam esperando-o invisivelmente, atônitos, imaginando até onde ia o amor de Deus pela sua criação.
o homem sem pecado, o Deus homem dignificando-se ser batizado, até que o mistério foi entendido. Nosso Senhor santificou ao tocar as águas do Jordão com seu corpo deificado e cheio de graça e poder, para todo sempre, para toda a eternidade, tornando aquele Jordão uma fonte e pia batismal para toda a eternidade, até o fim dos tempos, para todos os que pudessem renunciar ao mundo e, portanto, com arrependimento, quiserem lavarem de seus pecados e entrarem em seu corpo místico e ressuscitado, a sua santa igreja. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, o grande mistério do batismo foi instituído por nosso Senhor. Nosso Senhor não necessitava do batismo, mas Ele instituiu o mistério do batismo, tal qual conhecemos hoje, não apenas um batismo de arrependimento, mas um batismo de poder, graça, um batismo de espírito e fogo espiritual, onde, em resumo, nós somos encontrados com nosso Senhor, ao encontro no batismo. Nosso Senhor, ao ir às águas do Jordão, providenciou em toda a eternidade, enquanto existir esta terra, enquanto existir a Santa Igreja peregrina neste mundo caído, todas as vezes que alguém se aproxima da pia batismal, está se encontrando com o Senhor, que ali está esperando-a como alma cheia de manchas e pecado, e então naquele momento, nosso Senhor, assim como estava no Jordão, encontra aquela alma e a envolve-se com si mesmo e mergulha com ela para o Hades, para os infernos, nas 3 imersões, que simbolizam os 3 dias que nosso Senhor estava derrotando e pisoteando a morte e esvaziando as mansões do Hades, levando todos os que nele creram para as mansões celestiais, sendo eles, primeiro deles, São Dimas, o ladrão, e depois todos os demais almas, de Adão até o último que naquele momento no Hades estava pronto para receber a graça de Deus. Nosso Senhor esvaziou os sepulcros da morte e levou todos para o reino celestial. Assim também, misticamente, todo aquele que é batizado encontra-se com nosso Senhor na pia batismal, nosso Senhor o envolve e mergulha com ele em sua morte, em sua paixão e em sua ressurreição. Significa que o mistério que foi instituído no Jordão, não é que o nosso Senhor precisava ser batizado para simplesmente cumprir algum tipo de rito que estava sendo seguido pelos judeus da época. Não! Ele foi ao batismo para instituir o batismo agora como mistério, como os latinos gostam de chamar, como um sacramento, como um dos grandes mistérios da Santa Igreja, que significa, em uma só palavra, mergulhar em Cristo, ser revestido de Cristo em sua morte e ressurreição. Alguns podem perguntar, como é que isso é possível? Se nosso Senhor, quando foi às águas do Jordão, ainda não havia passado pelo Gólgota, pela sua paixão e ressurreição. Como ele pode ter instituído tal mistério sem antes ter ainda sofrido? Ele estava claro, veio depois de 30 anos de vida oculta, preparar o que seria a sua vida agora, de pregação, depois sua morte, crucificação, sua ressurreição, instaurando a nossa salvação. Todos sabemos que ali começou a sua peregrinação, depois se recolheu ao deserto e iniciou a sua vida pública. Mas todos sabemos que ele não havia passado ainda pela morte e ressurreição. Como então as águas do Jordão passaram a ser uma fonte pia batismal, significando a tumba de Cristo e ao mesmo tempo a sua ressurreição? Claro, caros irmãos cristãos ortodoxos, todos os santos padres são unânimes de que nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo, sim, da mesma maneira que instituiu a Eucaristia e deu aos apóstolos o seu corpo e sangue morto e ressuscitado antes mesmo de sua paixão, assim também no batismo ele infundiu, insuflou a graça e o poder de sua morte e ressurreição antes mesmo de tal ocorrer, porque para Deus não existe nem tempo, nem espaço. E é por isso que os mistérios da igreja nos conectam imediatamente com a vida do próprio Cristo, são o próprio Cristo, são cheios de graça. Portanto, significa que
naquele momento, antes mesmo de morrer e ressuscitar, nosso Senhor, ao triscar as águas do Jordão, infundiu nelas o poder de sua morte e ressurreição. É por isso que, segundo a tradição da igreja, nosso Senhor veio para ser batizado à noite. E nós chamamos, como lemos nos ofícios de ontem das leituras, que a teofania é a festa da luz. Significa, portanto, que pela tradição, nosso Senhor se apresentou a João pela noite, foi batizado, e assim que saiu das águas do Jordão, todas as margens do Jordão, toda aquela região estava iluminada com uma luz e uma tal aurora, como se fosse dia. Mostra-se aí que a grande divindade de nosso Senhor, assim como foi manifestada sua luz no Tabor, assim como sua luz foi manifestada em sua ressurreição, também em seu batismo, ainda que era noite, assim que ele saiu das águas do Jordão, todo aqueles arredores brilhou com a mesma luz do esplendor da radiante ressurreição. Também esta mesma luz brilhou em seu batismo, provando para todos nós de que sim, no mistério do batismo, no mistério do Jordão, todo o insuflar da graça da ressurreição, morte e vitória sobre esta, através da vida eterna que Cristo obteve para si e para todos, foi insuflado no mistério do batismo. É por isso que o batismo, em uma só palavra, resume em si e tem em si de maneira encapsulada todo o mistério da salvação da natureza humana caída. O batismo em si encapsula de uma vez por todas todo o mistério de nossa salvação. É por isso que quando nós vemos na tradição da igreja, vemos pelos ofícios que celebramos na sinaxe do profeta e precursor João Batista, no dia posterior à teofania, dia 20, nós vimos que os ofícios dizem que o precursor narrou o seguinte: eu não te conheço, quando viu nosso Senhor sair das águas do Jordão. Ora, mas nós sabemos até pela tradição da igreja, de que nosso Senhor até teve encontros secretos, fora das vistas do mundo, com o precursor em sua adolescência. Sabemos que desde o ventre de Elizabeth, o precursor já sabia quem era Cristo. Como pode ser que ele declarou, segundo a tradição, de que quando viu Cristo ser batizado, declarou: eu não te conheço. Como não conhece? Isso significa que ainda que o precursor, desde o ventre de Elizabeth, sabia de que ele era o Deus encarnado segundo a sua humanidade, e reconhecia ali o Verbo de Deus, a manifestação total de sua divindade nunca havia sido manifestada, nem mesmo ao precursor, em tal esplendor, como foi diante daquela noite onde Cristo foi batizado, e a manifestação total e esplendorosa da radiante luz de sua ressurreição, antecipadamente em seu batismo, foi manifestada de tal maneira a sua divindade, que até o precursor narrou humildemente: eu não te conheço. Narrando em relação não à sua humanidade, de que ele era Deus, homem, mas em relação à manifestação total e esplendorosa de até onde vai a manifestação da teofania, ou seja, da divindade do Verbo de Deus, que não era mero homem, mas a própria segunda pessoa da Trindade, o Verbo unigênito, Filho amado de Deus, em que Deus põe todo o seu agrado, e que o Espírito Santo, procedendo do Pai, em toda a eternidade, repousa no Filho, e no Filho realiza a vontade do Pai. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, esta festa magnânima mostra-nos, portanto, que Cristo não precisava do batismo, mas o batismo precisava de Cristo, e, portanto, para todo sempre, enquanto houver igreja, o Jordão foi santificado, tornou-se fonte batismal, pia batismal, e, pela graça do Espírito Santo, fora do tempo e do espaço, onde há um sacerdote legítimo, onde há um bispo e seus clérigos, onde há as orações da Santa Igreja dentro da sucessão apostólica, cada pia batismal, ao receber as orações da tradição da Igreja, o poder do Jordão é transferido, insuflado, e transforma aquelas águas nas nossas pias batismais, seja no dia do batismo. Ontem nós fizemos a
o rito da grande bênção das águas, ele é bastante semelhante quando nós consagramos as águas do batismo para que os catecúmenos possam ali submergir com Cristo, participando em seus 3 dias de morto e ressuscitado ao 3º dia. As mesmas orações são feitas para a pia batismal, são feitas para o grande rito das águas, de bênção das águas, e naquele momento, portanto, cada pia batismal, cada fonte da festa de teofania é transformada pela graça do batismo em um outro Jordão. São as águas do Jordão, não como se fosse. Quando essas águas são bentas em nossas igrejas, em nossas pias batismais, elas são transformadas nas águas do Jordão. É por isso que não podemos jogá-las nem desperdiçá-las, mas tomá-las com muita reverência. E até os especialistas químicos e científicos, quando analisaram como se dá a formação da molécula de água após receber o rito da bênção das águas, é uma forma de cristal mais bela do que todas as formas que a molécula de água sofre, conforme expostas a músicas, a orquestras sinfônicas, a músicas pesadas, ou a pessoas negativas, pessoas mal-humoradas. A água é tão sensível que ela sofre mutações em sua molécula conforme a presença de pessoas bem-humoradas, mal-humoradas, na presença de crianças. Tudo que é positivo faz com que a molécula do elemento água possa se tornar cada vez mais exuberante, cheio de glamour, mas a forma mais bela que adquire-se a forma da molécula de água é quando ela passa sob o rito das águas, e até a análise sanitária, segundo os científicos, provam de que após a bênção das águas, 99% das bactérias e micróbios que ali estavam foram totalmente exterminados, e é por isso que a água benta nunca estraga, nunca fica podre, sempre guardada em casa, podem passar anos, ela sempre estará viva e cheia de graça e poder contra as doenças, enfermidades, as paixões, os ataques dos demônios e todos os tipos de problemas que a humanidade possa vir a interferir. É um viático, uma giasma que nos dá a graça contra doenças, paixões, pecados, perigos, investidas de inimigos visíveis e invisíveis. A água benta tem grandes poderes, portanto, como fruto daquilo que tornaram-se elas o próprio Jordão. Por isso, meus amados cristãos ortodoxos, como também bem diz São Gregório Palamas em sua homilia para a festa da Teofania, Cristo realizou tudo por nós diante desse mistério do batismo. Ele antecipou no batismo até a sua morte, seus sofrimentos, suas cusparadas, o zombar, o arrancar da barba, suas humilhações, colocado diante do pretório com dejetos inimagináveis, o esticar de seu corpo na cruz, a sua crucificação, a sua humilhação, o vinagre, o fel, a ressurreição, tudo foi antecipado naquele dia de graça. Cristo fez tudo por nós. Ele não nos pede nada, apenas que possamos vir voluntariamente sermos batizados e depois mantermos-nos firmes a esses votos que demos, tanto quanto nós possamos permanecer fiéis a isso. Sim, as quedas existirão, talvez 1000 vezes ao dia, mas isso não importa. Como nos ensina Gregório Palamas, Cristo não está pedindo que ninguém passe por sacrifícios. Essa ideia de mortificação da igreja romana, já separada da ortodoxia, é uma grande fraude. O protestantismo, com suas ideias moralistas, é uma grande loucura. Ninguém recebe o batismo porque merece. Nosso Senhor não nega o batismo aos que não merecem. Nosso Senhor não pede que alguém tenha méritos. Nosso Senhor não pediu que alguém fosse digno de receber o batismo. Ele dá gratuitamente a todos, sofreu por todos e apenas pede que venham e depois possam fazer-se partícipes do mistério do batismo. Como? São Gregório Palamas diz, portanto, de que Nosso Senhor fez tudo. Não necessita que nós possamos agora sofrer e passar por sofrimentos. Cristo passou tudo por nós. Ele nos deu graça gratuita.
É por isso que a fé dos ortodoxos é chamada fé gratuita, a fé de graça, porque não nos é exigido nada, nenhum pacto, nenhum sacrifício, nenhum derramamento de sangue, nenhum tipo de impostos ao Deus, ou um tipo de aliança feita baseado em alguns tipos de ritos. Não, simplesmente tudo foi dado de graça, tudo foi sofrido por nosso Senhor, tudo foi realizado nele, por ele, para nós. E, como ensina Gregório Palamasso para esta festa, é como se o próprio herói que ganhou a vitória chamasse todo o seu povo e compartilhasse com esse povo o seu próprio troféu, a sua vitória, dizendo: vejam, eu venci a morte, venci os inimigos, agora venham e participam comigo desta vitória, o troféu é de vocês, junto comigo. Vamos juntos desfrutar e banquetear da vitória. Porque eu venci a morte, eu venci os inimigos. E qualquer problema que tivestes, eu também vencerei os inimigos por vocês. Apenas vamos juntos usufruir da mesma vitória. E é por isso que nosso Senhor não pede que ninguém morra por Ele. Nosso Senhor pede que a nossa vontade morra para o mundo e vivamos para Ele. Até se alguém ousa dizer sobre os mártires jamais foram aqueles que simplesmente sofreram por Cristo, com as mentalidades, muitas vezes sem literatura, sem analisarem a biografia dos santos, não entendem. Até os mártires, quando foram chamados para sofrer por Cristo, apenas no piscar de olhos que as torturas começavam, em um segundo, um milésimo de segundo que aguentavam a dor, mas diziam: eu não te nego. Um segundo passava ou menos, e se não negaram a Cristo, automaticamente Cristo vinha e sofria no lugar deles, por eles, sabendo que o ser humano sozinho não aguenta. Fortalecia a fé deles para que não negassem e começava a sofrer neles, ao ponto de eles não sentirem as torturas até poderem falecer, até expirar e entregar o seu espírito. Portanto, tudo Cristo fez e faz por nós. Não há desculpa de justificar-se nem blasfemar, dizendo que nós vivemos um modo de vida inalcançável, impossível. Isto é blasfêmia. Nosso Senhor fez tudo por nós. E é claro que no meio desse inteirinho haverão problemas, haverão dificuldades, haverão paixões e quedas. Mas mesmo que nós caiamos, Deus nos proíba de falharmos. Mas caso falhemos na participação desse troféu, nosso Senhor não irá nos extinguir, não irá nos expulsar de sua igreja, não irá nos excomungar, mas dirá: venha novamente, mantenha-se firme mais uma vez em teu propósito, e eu continuarei fazendo tudo por ti, vencendo todos os inimigos por ti, porque eu já fiz isso em meu batismo, em teu batismo, e o troféu que eu compartilharei sempre com os meus filhos amados, com meus irmãos de meu Pai Celestial, é o meu santíssimo e precioso corpo e sangue. Significa, portanto, amados cristãos ortodoxos, que a vitória de Cristo, o seu troféu, é a Santa Eucaristia. Os seus santos dons, a comunhão de seu corpo e sangue, vivificados e imortais, imaculados, é o troféu no qual todos participamos e atualizamos o batismo, que uma vez recebemos em um tal dia e hora, atualizamos ele sempre que comungamos os santos mistérios, renovando em nós aquela veste incorrupta, tirando novamente de nós todo aquele verniz do pecado e das paixões que talvez foi passado em cima de nossas vestes. Isso é novamente removido, a veste é novamente esbranquecida e Cristo nos reveste inteiramente de novo nele. E portanto, batismo e comunhão estão entrelaçados, são inseparáveis. E o troféu qual Cristo compartilha, onde ele venceu a morte pela morte e deu vida a todos que jazem no sepulcro, dando vida eterna a todos que estão em comunhão com ele, é esse troféu qual ele compartilha essa vitória constantemente com todos, chama-se a Santa Eucaristia, o seu santíssimo corpo e preciosíssimo sangue. E ainda que falhemos, como eu vos disse, falemos agora, portanto, um pouco sobre o domingo posterior à teofania. O domingo de hoje, assim que nós celebramos os grandes mistérios relacionados ao batismo do Senhor,
imediatamente, ao entendermos que participamos do batismo, da própria morte e ressurreição do Senhor, e que isso é atualizado em cada comunhão dos santos dons, e talvez falhemos no meio do caminho, Deus proíba, mas isso pode acontecer. É por isso que no domingo posterior ao batismo e à teofania, imediatamente a Santa Igreja nos leva à pregação do próprio Senhor na terra de Zebulon e Neftali, onde ele chega e proclama para todos nós publicamente, agora iniciando sua Bíblia pública: arrependei-vos, pois o reino dos céus está às mãos, está próximo. Essas palavras do nosso Senhor, arrependimento, elas significam em uma só palavra, encapsulam também em si o que é a vida cristã ortodoxa. Todo o modo de vida cristão ortodoxo se resume na vida do arrependimento. O modo de vida do cristão ortodoxo é o arrependimento. O arrependimento significa uma palavra que significa arrependimento. Arrependimento significa mudança de coração. Mas mudança de coração de quê para o quê? De um coração duro e petrificado para Deus dos seus mandamentos, e suave para as paixões e prazeres e pecados e vontade pessoal, para um coração que mudará e será endurecido para as paixões, vontade pessoal, prazeres e nossas ideias, nossa vontade, o nosso eu, a nossa existência, e, tornando-se duros em relação a isso, sermos doces, suavizados e amolecidos de coração para Deus, sua vontade e seus mandamentos. Em uma palavra, isso significa a palavra arrependimento, do grego metanoia, mudança de coração, mudança de nous, a mudança de ser, a mudança de nossa existência. Todo o modo de vida cristão ortodoxo, portanto, se encapsula e resume-se nessa palavra, o arrependimento. Todos os santos, toda a Santa Igreja, todo o Evangelho, tudo o que a Igreja quer nos ensinar é só uma coisa: como mudar o coração. Como mudar um coração duro, petrificado para a vontade de Deus, para a vida dos santos, para as literaturas eclesiásticas, para a vida de oração, e um coração aberto e bem receptivo para as paixões, para mudar para um coração que será duro e resistirá o máximo que pode à própria vontade e às paixões, mas se abrirá voluntariamente para mais e mais tentar realizar a vontade de Deus e poder seguir assim os mandamentos. Nesse modo de vida cristão ortodoxo do arrependimento, jaz toda a nossa identidade como cristãos. É por isso que o mistério do batismo que acabamos de explicar o significa e o arrependimento estão também completamente interligados. Nossos santos padres unanimemente nos testificam e garantem que o arrependimento é aquele que liga a ignição, como que faz a faísca da graça que foi derramada dentro das profundezas do coração no batismo, comece a borbulhar, ser ativada e possa derramar-se por todo o ser humano que foi batizado. E isso se dá como fundamento. O elemento que faz a graça do batismo ser ativado é justamente o arrependimento. Sem arrependimento, todas as graças que de graça recebemos no batismo, elas ficam inertes e latentes. Mas com arrependimento, gradualmente, assim como num carvão removemos a cinza e mais ele fica quente, assim também como nos explica São Nicodemos, o agorita, mais e mais remove-se as paixões através do arrependimento, mais e mais a graça do batismo que foi dada dentro do coração começa a ser libertada e fluir com força. A força da morte e ressurreição do Senhor passa a vibrar dentro de nós mais e mais, conforme temos um modo de vida baseado no arrependimento. Sem arrependimento, a graça do batismo fica inerte, latente, como se não existisse. Mas conforme o homem tem o seu modo de vida baseado na mudança de coração, baseado no arrependimento, ele vê gradualmente as graças do batismo virem fluindo e dentro de si, como um morto, como um paralítico, explode dentro de si, ele levanta-se dele uma força que é a própria força do sepulcro. Qualquer pessoa que tenha uma vida de oração mínima, que confesse, que comungue frequentemente, que esteja vivendo no arrependimento, entende perfeitamente o que nós estamos falando. Que é nos momentos de maior fraqueza, desânimo, que estamos paralíticos, de repente, sem explicação,
como que de nossas entranhas, como somos retorcidos e esticados do nosso leito de paralisia mental, de depressão, seja o que for, e misteriosamente algo nos desperta e nos empurra, nos estica para voltar a fazer o que temos que fazer. Nossas tarefas, seja cotidianas, mas muito mais nossas tarefas espirituais, nossa regra de oração diária, nossa presença nos ofícios, até quando estamos exaustos, algo aí opera diferente daquele que é batizado, e qualquer um que dedique-se a isso, ao arrependimento, sabendo o que nós estamos falando. Alguém que nunca se dedica ao arrependimento, ainda que recebeu todos os sacramentos, ainda que comungue frequentemente, torna-se um costume a fé, e não entenderá nada do que nós estamos falando aqui, porque para ele ainda não existe a vida cristã. Ele recebeu os sacramentos, com toda a graça infundida e insuflada em seu coração, foi transformado, removido o velho Adão, renasceu em Cristo, revestido de Cristo, mas, como nada é mágico e necessita a cooperação do homem, Cristo fez tudo, mas necessita a nossa firmeza, a nossa vontade, a nossa volição em querer estar com Ele através do arrependimento. Sem isso, então Cristo também não pode fazer nada, porque ele não irá violentar o homem a fazer aquilo que o homem não quer fazer, ainda que de graça deu a graça do batismo. O arrependimento é graça sobre graça. É Pentecostes acima de Pentecostes. É crescer em estatura e graça como João Batista e o próprio Cristo, de 12 anos, no templo, testemunhado que o menino ia e crescia obediente em tudo seu pai e sua mãe, em estatura e em graça. Arrependimento é o que faz o homem interior crescer em estatura e em graça. Dia após dia, ano após ano, década após década, o arrependimento vai fazendo com que essa pessoa mude a sua mente, o seu coração, e vá limpando e purificando as suas entranhas interiores, espirituais, e mais a graça vai permeando, de maneira que ele vive uma vida sobrenatural, sendo a vida mais natural possível. Porque tudo nele que para os outros é impossível, para ele passa a ser uma vida cheia de milagres, no seu cotidiano, na liturgia, na compulsão das orações, ao venerar os ícones, tudo passa a ser a presença de Deus. Eis aí o grande mistério do arrependimento. O arrependimento tem como base e fundamento dele o temor de Deus, como já falamos um domingo atrás. O base do arrependimento é o temor de Deus. O temor de Deus, vamos repetir, não é nada mais ou menos do que o medo de Deus punir, não é o medo de Deus nos castigar, não é o medo de Deus se vingar, não. É o medo de nós perdermos Deus, ou melhor, estarmos perdidos para Deus. Não que Deus desista de nós, não é isso. É que de tanto ir entristecendo Deus com a nossa falta de arrependimento, Deus talvez veja que há um abismo tão grande dentro de nós, que para que não nos perdamos mais ainda, Ele retire sua graça, para que dando a graça, sem arrependimento, essa pessoa só não se condene mais e mais. Por isso, quando temos medo de que isso aconteça, temos um temor de Deus dentro de nós. É medo de perder a amizade com Deus. Como temos medo de perder a amizade, o diálogo e a companhia de pessoas amadas, isso chama-se ter temor a uma pessoa. Eu tenho temor a ti, um respeito grande a ti, porque eu tenho medo de perder o vínculo contigo. Se é assim para com o esposo, para com amigos, também é para com Deus. E quando o arrependimento é algo verdadeiro no coração de um homem, de uma mulher, automaticamente algo o entristece. Esse entristecer-se, como sinônimo do arrependimento, é o sinônimo de que o Espírito Santo, que foi entristecido pelos pecados desse homem, agora, quando vê que ele está aberto a dizer, eu quero arrepender-me e mudar, o Espírito Santo então vem, entra em comunhão com esta alma e compartilha com ela secretamente no coração a tristeza que fizemos ao entristecer o Espírito Santo e o nosso Deus. E quando essa tristeza de Deus, essa tristeza produtora de lágrimas e de luto, é compartilhada ao homem, esse homem, portanto, também sofre de luto. O arrependimento produz, portanto, nele um luto, um sentimento de tristeza por ter entristecido o seu Criador. E isso passa a ser um modo de vida constante. E o mundo agora nos perguntará, Padre, mas isso não é extremamente depressivo? Não é algo completamente desanimador?
Imaginar então que nós vamos ver um modo de vida constantemente em luto, em aflição? Não, meus amados queridos cristãos ortodoxos. Quando isso é fora do mundo, porque no mundo realmente entristecer-se, estar deprimido pelos nossos pecados ou máculas e consciência, para o mundo isso é depressivo. Mas se é o arrependimento, quando nós estamos entristecidos, porque o Espírito Santo compartilhou como ele se entristeceu conosco, automaticamente este luto produz o que nós chamamos tristeza produtora de lágrimas, ou divina tristeza, ou alegria produtora de lágrimas, ou outro sinônimo, triste alegria, ou tristeza produtora de alegria, luto alegre. Esse estado que parece ser paradoxal, que parece ser até como que contraditório, é o estado especial, onde a homogeneidade dos poderes do homem passa a estar aí no ponto calibrado para voltar a ser o que Adão era no paraíso. Um homem equilibrado, que sempre está de luto pelos seus pecados, entristecido, mas essa tristeza produz lágrimas de compulsão, produz alegria, alegria produtora de lágrimas. É um estado místico, é o estado único onde dizemos, o homem está assim, então sua mente está funcionando bem e saudável. O homem não está assim, ele está doente, ou está eufórico demais, ou está depressivo sem a alegria produtora de lágrimas, fruto do arrependimento. Portanto, todos os santos, quando foram dando seu arrependimento, chegaram nesse estado da triste alegria, ou do luto alegre, produtor de lágrimas de alegria e compulsão. Um estado paradoxal, mas que traz tanta paz interior. Tristeza pelos nossos pecados, mas alegria total, porque Cristo ali comunica que está dentro de nós, vendo que nós estamos tristes pelo que fizemos, tentando mudar o coração, ele vem e começa a derramar infinitamente a sua graça. E quando o homem sabe que está se arrependendo e que Cristo está perdoando, o arrependimento só por si como remorso é depressivo, mas o arrependimento com a certeza do perdão, ele traz alegria. Um estado de luto alegre, um estado místico a qual heterodoxia não conhece. Heterodoxos não fazem a mínima ideia, porque não sabem desse estado puro de coração, como o menino que vive diante de sua mãe, sempre ali triste pelo que desobedece ela, e mesmo quando é punido por ela e castigado e corrigido, alegre porque vê nos olhos da mãe, que mesmo corrigindo, ela está fazendo com amor e que escuta pelo timbre da voz de que ela o ama. Esse estado que nós temos felizes ao sermos corrigidos por pai e mãe, e por isso delinquentes nascem de famílias que não tiveram essa educação, exatamente por não ter essa medida dessa correção, tristeza calibrada com alegria, proteção e amor, baseado na correção. É por isso que as mentes tornam-se hoje muito delinquentes na nossa sociedade. A maioria nunca entenderá, nunca vivenciou, o que significa que se nós não convivemos com alguém que nos corrige, alguém que nos grita, alguém que nos impede de fazer o que queremos, nós sempre vamos ter uma mente infantil. Pessoas de 40 anos possuem mentalidade de 15, 18, mimadas, porque nunca passaram por trabalho, por um chefe, por um pai, por uma mãe que grita com eles, que usa de uma ação, não faça, porque isso é errado. Por não serem constrangidos por uma autoridade, a sua mente sempre é juvenil. Mas quando alguém passa por correção e vai descobrindo que aquela pessoa corrige, até às vezes duramente por amor, essa pessoa passa a ter uma mente já anciã, uma mente madura de adulto, e passa, portanto, a ver o mundo com os olhos de adulto e não com os olhos de um delinquente juvenil. É por isso que a triste alegria é indispensável para nós. Esse arrependimento não é depressivo. Como nos diz uma das anciãs
sobreviventes da mártir das catacumbas na Rússia, que é uma grande santa que viveu por anos a paixão da assídia, o que o homem hoje chama como depressão, doente, enferma, viveu muito a luta contra a assídia, o que hoje o mundo chama depressão. Ela dizia: a depressão é a visita de Deus. A depressão é o sinônimo de que nós não temos arrependimento. Se alguém está com depressão, pergunte primeiro a sua consciência. Olhe os seus anos de juventude e a sua vida até agora. Quantos desses anos você dedicou a prazeres? A fazer sua vontade? A se esbaldar no pecado? Nas paixões? É óbvio que, como consequência, está escolhendo a depressão. Experimente um segundo oferecer o coração contrito e quebrantado ao qual Deus não despreza, e tu verás em um segundo essa depressão ser permeada, não mais com tristeza apenas, mas com luto alegre. Por isso, o arrependimento é sinônimo do único sacrifício que agrada a Deus. Um coração contrito e quebrantado ao qual Deus não despreza, como o próprio profeta Davi nos colocou em seu Salmo 50. Um homem que, segundo o coração de Deus, é um homem que pecou pecados gravíssimos. Se é que pode existir algo mais grave do que assassinato e adultério, difícil sabermos. Os dois juntos, então, são gravíssimos, terríveis. E, portanto, mesmo assim, quando foi admoestado pelo profeta Natan, imediatamente, tu fizeste uma loucura. Tiraste de um homem a única posse que ele tinha, sua mulher. E não satisfeito, levaste este homem para a morte, para roubar deste homem a posse única que ele tinha. Tens noção de que Deus vê todos os corações e sabe do teu pecado, Davi? Bastou ouvir essas palavras. Davi saiu de sua cegueira, ajoelhou-se tremendo diante de Deus e compôs o Salmo 50, uma oferta a qual Deus não podia negar de Davi ou rechaçar, porque Cristo não está aqui para vir querer nos cobrar méritos, nem merecimento, nem dádivas, nem tipo vamos dizer assim, virtudes em si mesmas. Ele só quer isso. Um coração contrito e quebrantado, humilhado, a qual Deus não pode desprezar. E quando o profeta Davi ofereceu esse coração assim, Deus, que conhece os corações dos homens, imediatamente o perdoou, o limpou e recomeçou sua relação com ele, do zero para todo ou sempre. Assim também somos nós, queridos amados cristãos ortodoxos. O arrependimento é um estado de alma, a qual constantemente oferecemos a Deus um coração humilhado, contrito, quebrantado. E isso não é depressivo, pode ser para o mundo, mas o coração humilhado e quebrantado, produtor de lágrimas de alegria por compulsão e arrependimento, no mistério do batismo, atualizado pelo arrependimento, é um estado de vida cheio de alegria. Para terem noção disso, Abba Antônio, no deserto, se diz que mesmo quando ele estava no meio de 100 homens e ninguém o conhecia pela primeira vez, por exemplo, alguém o visitava em sua ermida, ainda que ele estivesse desconhecido e disfarçado, no meio de 100 homens, qualquer pessoa que nunca houvesse visto, o distinguia rapidamente entre esses 100 homens, porque o seu semblante era muito mais exultante em alegria do que todos os outros. E aí, sabia, ali está Antônio. Um homem, esse mesmo homem, que tinha cicatrizes em sua face. Vemos o ícone de Santo Antônio, ele é feito com cicatrizes e marcas em sua face, de tanto que fluía lágrimas incessantes pelo seu arrependimento e luto diante de Deus pelos seus pecados. Esse mesmo homem era um homem que sua face era mais exultante e rapidamente distinguível entre uma multidão de monges, se alguém fosse visitá-lo pela primeira vez em sua ermida. Portanto, esse coração contrito e quebrantado não é algo que produz depressão conforme o mundo. Ao contrário, a depressão, como fruto de uma vida cheia de prazeres, promiscuidade, drogas e tudo que hoje a nossa sociedade conhece como autossatisfação, produz depressão. Mas dessa depressão, um coração contrito e quebrantado, capaz de abrir-se à vontade de Deus, endurecer-se essas coisas e pedir a Deus a graça que Cristo imediatamente derramará aí, compartilhar da sensação do que era um homem ser perdoado. E quando um homem sabe que é perdoado, e Cristo não demora 3 horas, Cristo não demora 3 segundos, imediatamente um homem oferece o coração contrito e quebrantado, imediatamente Cristo perdoa naquele momento, e ao sentir essa graça do perdão, quando o coração é quebrantado, um homem alivia-se em alegria e em lágrimas
de compulsão. Pode ser 1000 vezes ao dia, que seja, se 1000 vezes ao dia o homem cai e recomeça com o arrependimento, Cristo 1000 vezes estará reerguendo e novamente dando a ele, renovando através do arrependimento, a graça de seu batismo. Significa, como vimos, o poder misterioso de sua morte e ressurreição, derrota da morte do diabo e esplendor e fulgor da sua gloriosa e radiante ressurreição. Portanto, queridos amados cristãos ortodoxos, eis aí o que significa o grande mistério da festa teofania, a manifestação de Deus, da divindade do homem-Deus ao mundo e da Trindade. Assim como também que esse mistério do batismo é atualizado e energizado, os poderes criados do batismo inundam o homem desde que ele mantenha sua vida no arrependimento. O arrependimento é esse que tem como base o temor de Deus, o temor de Deus sendo medo de perder a relação com Deus, e quando temos um arrependimento real, um coração contrito e quebrantado é oferecido para Deus, e Deus rapidamente pode nos curar desses males e pecados até 1000 vezes por dia ou mais, se for necessário. Agora, como diz Santo Isaac o Sírio, é diferente daquele que pensa o seguinte: cuidado, que a morte não seja a ocasião de nosso arrependimento. Significa isso. Alguns planejam o seguinte: hoje não é dia para um modo de vida de arrependimento. Hoje eu vou pecar, e até o dia de minha morte eu providenciarei a minha mudança de mente. Vejam, meus amados queridos cristãos ortodoxos, vamos recapitular. Se alguém duvida que mais de 1000 vezes por dia, seja qual for o pecado grave, assassinato, estupro, qualquer coisa, se o homem se arrepende, Deus pode perdoá-lo naquele segundo. Se alguém duvida disso, peca gravemente e blasfema contra o Espírito Santo. Porque só há um só pecado que não é perdoado: o pecado não arrependido. E se alguém diz que isso é mentira, de que Deus pode perdoar um 1000 vezes, seja qual for o pecado por dia, se ele se arrepende, esse homem está pecando gravemente contra o Espírito Santo. Porque os padres são unânimes que só um pecado que não pode ser perdoado: o pecado não arrependido. Agora, em relação a planificar uma maneira de existir, onde uma pessoa programa dizer: eu pecarei livremente, mas perto de minha morte começarei a arrepender-me. Isso não funciona. E pode ser que antes mesmo de um homem terminar essas palavras e planificar isso em sua agenda do coração, ele caia morto e, portanto, não tenha como ter arrependimento. Mas, mais do que ficarmos pensando quando morreremos e como morreremos, isso não nos levará a nada. Hoje, aqui e agora, é a pergunta: como é que estamos vivendo a nossa comunhão com Deus? Pode a relação com o esposo, um amigo, ser baseada assim: olha, hoje eu vou te lascar. E futuramente a pessoa dizendo para si: hoje tu és meu amigo, mas tu não esquenta, né? Ainda a pessoa dizendo para si mesmo: fulano é meu amigo, eu vou abusar e abusar dele. Depois, quando a relação estiver quase desgastada, eu peço perdão e volto a reconciliar-me. Isso pode ser uma relação real? Essa relação tem substância e base? Não! É uma relação de papel. A mudança para satisfazer alguém com detalhes de amor é hoje, aqui e agora. E é isso que interessa, não como vamos morrer, se vamos arrependidos ou não. Hoje, aqui e agora, nesse momento, como é a nossa relação com o nosso Deus? Isso é que nos importa, amados cristãos ortodoxos, e por isso nunca abandonemos esse estado maravilhoso de luto alegre. E como amanhã comemoramos o 3º ano de falecimento de nosso Vladique Efraim de Boston, quero terminar essas 2 homilias de hoje em uma só, fazendo uma recapitulação do seu aniversário de morte, que será amanhã, dia 24 de janeiro de 2019, ele faleceu, e hoje, amanhã, fará 3 anos de aniversário de morte. Mais do que outra pessoa que podemos conhecer em nossa geração, nosso metropolita Efraim era a prova de que o homem que está constantemente em arrependimento, em luto para o mundo, não é um homem depressivo e triste. É depressivo se alimenta a sua vida só de paixões e própria vontade. Mas se é um homem que chora seus pecados, o fruto disso é uma alegria, fruto do perdão de Deus constante. Qualquer um que conhecesse o Vladique Efraim via que em seus sermões, em seus diálogos, ele não podia muitas vezes conter suas lágrimas, porque as lágrimas fluíam dele em soluços quando ele explicava a vida de um santo, a vida de a explicação de uma festa da igreja,
um ponto do Evangelho, muitas vezes não podia conter lá, na liturgia, celebrando, nas vigílias, seus soluços eram inconteníveis. Mas é o mesmo homem que qualquer circunstância que o abordássemos no café da manhã, no refeitório do monastério, era um homem que era um poço de piadas. Um baú de piadas, sempre arrumando uma circunstância ou outra de tirar o sarro de alguém, sem ofender, claro, de falar piadas que memorizou, aprendeu, ou que ele criou. Um homem sempre de bom humor, um homem que sempre tinha um sorriso, dia e noite, ao visitar a sua cela, mesmo com dor de cabeça, mesmo quando caía já no final de sua vida. Quando era diácono, nosso metropolita André, depois foi feito bispo, metropolita André, que conviveu com Vladique Efrem desde os primórdios do monastério, Vladique Efrem, que passou mais de 50 anos como monge, desde sua juventude dedicou-se ao arrependimento. Vladique André sempre nos dizia de que assim que metropolita Efrem começou as suas viagens, após ser feito bispo, imediatamente a sua feição, a sua face, a sua continência começou a envelhecer. De tal maneira de que aí prova-se de que era um homem que trabalhava verdadeiramente para Deus, fazendo a vontade de Deus, e automaticamente começou a, como uma vela, queimar, e é por isso que logo aí com 70 anos de idade já bateu as botas, devido a ter vivido intensamente aquilo que era a vida do evangelismo, viajando para servir Deus e levar o evangelho a todas as nações, conforme ele era designado. Aí está a prova de que o coração contrito e quebrantado não produz depressão, conforme o mundo. O coração humilhado, quebrantado e contrito produz alegria, um luto alegre, uma alegria produtora de lágrimas. Um luto alegre, a qual temos um exemplo vivo em nosso próprio século, de que nosso hierarca nos deixou aí. Ele que se nos deixou como legado e frisava bastante. Vamos seguir os passos dos santos padres. Vamos manter a fé ortodoxa tal qual nos foi deixada por nossos padres. Vamos lê-los e praticá-los e imitá-los da maior forma que nosso coração possa suportar, sempre no estado místico de triste alegria, sempre no estado de compulsão, sobriedade e obediência aos nossos superiores. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, não só os passos dos santos padres, mas seguindo também os passos do nosso próprio Vladique Efrem, que consigo guiar como bom timoneiro, sínodo, por tempos tão difíceis, que ele também possa interceder para que seus sucessores também tenham o mesmo calibre de defender as heresias, e não só as heresias, até as confusões atuais, esses tempos confusos, onde vários tipos de ideologias e maquinações estão sendo feitas, mas isso tudo não é novidade para nós. Todos sabemos os planos do maligno e seus sequazes para confundir os filhos de Deus, e a Escritura nos disse: os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, festejando mais uma vez e relembrando mais uma vez o dia de nosso batismo, através da festa da teofania, através da graça do arrependimento, vamos de graça em graça, de degrau em degrau, de arrependimento em arrependimento, festejar esta festa durante todo o ano, sempre relembrando não só o dia de nosso batismo, mas o batismo do Senhor e o que significa participar em nosso batismo, do batismo do Senhor, que significa usufruir de graça, desde que mantenhamos a nossa vontade, a nossa posição, a nossa vontade firme naquilo que é o que Deus quer de nós. Tudo de graça Cristo fará por nós, vencendo nossos inimigos em nós por nós, não pedindo nenhum sacrifício acima de nossas forças de mortificação, apenas a constante e calibrada vontade em fazer a vontade dele e não a nossa, e nisso todas as graças do batismo de graça serão abundantes para nós. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo faça-nos dignos pelas orações do Príncipe Mãe, todos santos. Amém. Amém.